Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Aldara e dando sequência ao nosso treinamento de operações básicas no NX-CAD na série 1969, nós vamos trabalhar nesta videoaula alguns pontos que eu acho bem interessante e acredito até que aqui no canal já tem uma aula sobre filtros de seleção, mas eu resolvi trazer de novo, até porque é uma nova versão e tem alguns detalhezinhos nesses filtros. Não é nem na execução do comando, mas sim onde localizá-los. Então, eu resolvi trazer novamente essa aula com a versão mais recente aqui do NX, tá? Também vamos ver os Dialogues Constructor. Estas janelas a gente vai ver como funciona, nós não vamos construir muitas coisas com essas janelas, mas nós vamos ver o funcionamento delas porque, com certeza, em diversos comandos vocês vão precisar trabalhar com essas janelas. E eu quero mostrar as três para que não tenha mais, que vocês não tenham mais nenhuma dúvida em relação ao que são esses Dialogues Constructor. Nós temos três, o Point Constructor, o Vector Constructor, o CSys Constructor, tá? São os três tipos que nós temos de Dialogues. E aí nos filtros a gente vai ver o Type Filter, Selection Scope, Selection Priority, o Multi-Select Gestury e o Multi-Select Rally. Tá? Então nós vamos ver todos esses itens aí nesta aula. Ok, pessoal? Então eu vou passar aqui para o NX. Eu tenho aqui um modelo que eu abri na aula anterior. Como eu disse para vocês, mais uma vez, esse modelo é um de cliente, então eu estou pegando um modelo realmente de trabalho do meu dia a dia para mostrar para vocês e eu não posso repassar esse projeto, tá? Mas vocês podem pegar qualquer desenho aí, ou vocês podem construir sólidos, esferas, curvas, pontos, tá? Isso é para a gente trabalhar os filtros aqui e conhecer, então não tem necessidade de ter um projeto pronto, tá? Na internet também tem alguns sites que é possível baixar arquivos para Solid e tal, a gente já consegue ter alguns desenhos aí para trabalhar, beleza? Então vamos lá, olha só, eu tenho esse desenho, aqui nós temos diversos elementos até chegar no projeto final, né? Então, obviamente a gente vai construindo aos poucos e aqui nós temos diversos elementos, tá? Chega uma certa situação onde eu preciso fazer a seleção de um ou outro elemento e aí entram então as ferramentas de seleção, tá joia? Neste mesmo arquivo aqui, a gente vai estar abrindo os Dialogues Constructor para conhecer essas janelas. Então vamos começar pelas janelas de diálogos, tá? Primeira janela que eu vou mostrar para vocês é o Point Constructor. Nós estamos aqui na aba Home, eu vou passar aqui para Curve e nós temos o Point aqui, ó. Então vou clicar no Point e ele vai abrir para nós aqui o Point Constructor, certo? Percebam como é o formato da janela. E é interessante eu mostrar para vocês essas três janelas, porque elas são muito semelhantes, tá? O que eu tenho que tomar atenção é exatamente o que eu estou construindo nesse momento, certo? Então, nesse momento, ó, eu estou na janela de Point Constructor, e aqui a gente vai construir um ponto, tá? Esse ponto, pessoal, ele pode ser um ponto realmente dentro do nosso desenho, como é o caso aqui, eu estou construindo um elemento ponto, tá? Um objeto ponto, como ele também pode ser apenas uma referência, por exemplo, para iniciar o desenho de uma linha ou talvez até mesmo para construir um sistema de coordenadas e aí você vai só especificar um ponto, você não vai construir um ponto ali, mas a janela é a mesma, é o Point Constructor, ok? Então aqui a gente tem diversas formas de criar um ponto, olha só, são as formas que a gente tem, né, de criar pontos. E aí nós temos a localização do ponto, eu posso ter aqui as coordenadas, né, de saída, o Output Coordinates. Isso pode ser uma referência através do absoluto, pode ser de um WCS que a gente criou aí, também posso ter aqui um absoluto display part, que é da parte, tá? o CSys da parte, mas a gente utiliza aí ou o work part, o absoluto, ou então o WCS, tá? O absoluto aqui, o work part, é o zero absoluto, beleza? Então a gente começou a trabalhar aqui, absolute é sempre o zero absoluto de qualquer sistema CAD, beleza? Então aqui a gente tem x, y, z, tem alguns offsets aqui que eu posso estar trabalhando também, mas isso aqui dificilmente a gente trabalha. Nos settings a gente só tem a opção de marcar ou desmarcar aqui o associative, né? Ter o ponto associativo ou não, certo? Então,
esse aqui, pessoal, é o Point Constructor. E algumas janelas, na verdade, quase todas elas, né, nós temos esse reset, que é para fazer um reset aqui da janela e tornar ela a padrão, como o NX abre a primeira vez. Se a gente fez algumas seleções, então a gente dá um reset aqui para desmarcar todas as opções que eu marquei numa outra seleção. Ó, tá? Então, esse é o Point Constructor. A gente vai acabar vendo essa janela de novo, tá? Então, eu vou cancelar aqui, porque eu não vou construir um ponto. E vamos agora ver uma outra forma de abrir esse Point Constructor. Então, olha só, se eu entrar aqui no comando line, para a gente criar uma linha, eu tenho que especificar o start e o end, tá? O end eu ainda posso fazer umas variações. Também pode ser feito aqui no start, mas de início ele já pede para a gente criar um ponto, para a gente especificar um ponto. Se a gente trocar aqui, ó, eu posso criar um ponto, ó, o start option eu posso pegar aqui para criar um ponto. Eu posso também criar através de uma tangente, ou então eu posso deixar ele herdado. Tanto faz, herdado ou construir um ponto, olha só o que vai acontecer. A diferença do point aqui é que ele me permite selecionar uma referência, tá? Se é o do WCS, o absoluto ou o CSIS, que para mim nada tem muita importância porque eu estou selecionando um ponto para dar um início de uma linha. São só ferramentas que o NX disponibiliza. Eu vou colocar aqui o herdado e aí eu vou clicar nesse 3 pontinhos aqui, ó, Point Dialog, ou seja, eu venho para a construção do ponto. Agora que vem uma questão importante. Anteriormente nós abrimos esse painel aqui e nós estávamos construindo um ponto, tá? A gente estava construindo no nosso modelo uma geometria de ponto. Nesse caso aqui eu não estou construindo nenhum ponto, eu estou selecionando, eu vou criar aqui um ponto, eu vou selecionar um ponto de uma dessas formas aqui para dar início à minha line, tá? Então, é diferente, olha só, eu entrei dentro da construção aqui ele está com uma opção herdada, ó. Então nessa opção vai valer todos os snaps, certo? Tudo que tiver ligado aqui, ó, tá? Isso é importante, como eu já disse em outra aula, mudou os snaps, agora é nessa janelinha dinâmica aqui, tá? Quando eu entro nesse Point Dialog, aí eu posso selecionar aqui também, ó, como sendo uma opção apenas, né, de snap. Por exemplo, eu quero que seja somente Point on Face. As outras opções, ó, nada vai funcionar, certo? Porque ele está somente me permitindo a seleção de uma face. E aí, obviamente, eu tenho que selecionar a face para daí, então, indicar o ponto, certo? Obviamente, tem outras opções aqui, mas como eu disse, não vamos utilizar aqui. É um outro local onde a gente pode encontrar esse Point Constructor, beleza? Que é a janela de diálogo do construtor de ponto. Agora, nós vamos trabalhar com uma outra situação, com uma outra janela, e para isso, nós vamos entrar aqui, ó, no Feature e vamos clicar no comando Extrude. Aqui no Extrude, nós temos uma opção que é para especificar uma direção, tá? Specify Vector. Ou seja, o que eu estou construindo agora aqui, pessoal? É um ponto? Não, não é mais um ponto. Você vai informar para o NX agora um vetor, ok? Bom, a gente tem algumas formas de informar esse vetor. Eu posso abrir esse painel aqui, ó, e escolher algumas formas, tá? Mas eu também tenho esse Vector Dialog. Se eu clicar aqui, nós abrimos a janela de criação de um vetor. Para quem não está familiarizado com isso ainda, o vetor, pessoal, ele indica para nós uma direção. Ele não tem tamanho, tá? Um vetor não tem tamanho. Não importa se ele tem 2 milímetros ou 2.000 milímetros. A gente não tem essa informação, porque o vetor só indica para você uma direção. Você pode construir vetores de diversas formas. Nós temos aqui várias formas de construir um vetor, tá? Ó, nós temos herdado, a gente tem por 2 pontos, até mesmo aqui, ó, por 2 pontos, eu vou especificar 2 pontos no meu desenho, mas eu não estou não estou criando um vetor por tamanho, não existe tamanho, entendam isso, tá? O vetor me indica uma direção, é uma direção qualquer, tá? Eu também posso indicar aqui que a direção que eu quero é no eixo X, é a mesma direção do eixo X, que inclusive fica aqui, ó, tá?
Se eu colocar aqui, ó, para ele ser herdado, percebam que ele muda aqui, ó. É porque eu tenho muitas geometrias, né? Então a gente vai visualizar ele aqui embaixo melhor. Então olha só, vou botar aqui para a gente ver ele bem. Deixa eu ver se tem uma posição melhor. Inverter. Tá aqui. Pronto. Então a gente tem aqui, ó, todas as direções. Mas, como eu disse para vocês, isso não tem tamanho. Eu seleciono uma direção, tá? E eu posso construir uma direção qualquer no meu modelo. Isso fica a meu critério, beleza? Então, isso que é um vetor. Então, aqui no Vector Dialog, nós temos diversas formas também de construir um vetor, tá? Sempre seguindo um eixo que eu posso selecionar aqui, positivo ou negativo, tá? Eu posso definir por um ângulo, por 2 pontos, curve axis de um vetor, on-curve, vector, enfim, nós temos várias opções aqui de construir um vetor, mas percebam que a janelinha é diferente, tá? Então, vimos aí o Point Constructor e o Vector Constructor, tá? Agora, aqui dentro, obviamente, do Extrude, nós localizamos essa opção. É lógico que vocês também vão ter essa opção de criar um vetor em diversos outros recursos do NX, tá? Mas prestem bastante atenção qual que é a janela que vocês estão trabalhando para não fazer confusão, tá? Deixa eu cancelar aqui e agora eu vou abrir aqui, ó, ainda, vou pegar aqui a aba Curve, tá? E ele vai estar mostrando para nós aqui, ó, o Datum Plane. Eu vou clicar nessa setinha, eu tenho o Datum Axis. Se eu clicar aqui, olha só, eu posso criar um Datum Axis, né? Eu tenho várias formas também de criar esse Datum Axis. Eu tenho a orientação e a configuração. Então, aqui, olha só, eu posso fazer também, ó, definindo um eixo, ó, para selecionar um objeto. Quando eu clico aqui, ó, Point Dialog. Ah, mas espera aí, eu estou dentro de um Datum Axis, eu estou criando um eixo para indicar um vetor para um recurso que eu vou fazer depois. Isso aqui é uma possibilidade que a gente tem, tá? Eu posso criar um vetor através, aliás, um eixo, tá? Ele vai criar uma geometria de eixo para nós ali, indicado por um vetor que eu vou especificar. E esse eixo pode ser construído também através do Point Dialog. Se eu abrir aqui, eu vou construir com aquelas opções que nós temos, tá? Então, percebam que uma janela pode abrir a outra, depende do que você está fazendo no momento, tá joia? Então, aqui é um Datum Axis. Agora, eu vou clicar aqui e nós vamos selecionar o Datum CSys. Aqui a gente está criando um sistema de coordenadas, tá? Eu vou criar aqui um sistema de coordenadas para mim, de repente, criar uma sketch em um dos planos, eu vou usar ele como uma referência, enfim, a gente trabalha muito com isso, tá? Eu, inclusive, tenho, nesse desenho aqui, nós temos muitos desses planos aqui, beleza? Já vou exibir aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, agora eu estou na janela aqui do Datum CSys, eu tenho aqui, ó, a referência vai ser no WCS e agora o manipulador aqui, o Manipulator, Specify Orientation. Se eu parar o mouse aqui, ó, Point Dialog, tá? E eu tenho a opção aqui do manipulador, se eu clicar, ele vai só mostrar para mim um manipulador aqui, ó, que eu posso fazer isso manualmente, tá? Posso jogar isso aqui para onde eu quiser manualmente. E aonde ficar esse manipulador aqui, é onde ele vai criar um Datum CSys, tá ok? Mas a gente pode selecionar aqui, ó, outras opções. Eu posso selecionar, por exemplo, um plano XY e olha só, vai me abrir aqui outras opções e nessas opções, cada opção dela vai ter aqui, ó, um dialog diferente, ó, Plane Dialog, aqui é para construir um dialog. Vou selecionar, olha só, Object to Define Plane, se eu clicar aqui, ó, Point Dialog. Percebam que a gente entrou numa janela que é a criação de plano, que eu não mostrei porque, obviamente, já estava dentro aqui da Datum CSys e a gente já ia falar. Eu não coloquei lá na lista, né? Então, se eu clicar aqui, eu vou construir através de um ponto. Eu vou dar um ponto para esse plano, certo? Pode ser em cima de uma face, pode ser sobre uma curva, posso pegar os snaps, certo? Eu vou construir um plano ali, um plano não, um ponto, e quando eu volto para essa janela, eu vou ter opções aqui de construção do plano, mas olha só, ele primeiro pede um objeto para definir esse plano. Eu posso selecionar, se for uma superfície plana, ele vai selecionar e vai construir um plano ali. Mas se eu clico no Point Constructor, por exemplo, eu vou pegar aqui na face e vou clicar aqui, ó, pronto, ó, eu construí um ponto ali, ó, certo? Quando a gente voltar lá, ó,
para a janela do Plane, ele constrói um plano ali para a gente e ele me permite, né, mudar, inverter aqui a normal do plano, certo? Então, são situações que a gente tem. Eu posso construir também, ó, abrindo e colocar, por exemplo, eu vou colocar aqui entre 2 pontos, tá? Vou selecionar isso aqui, ele vai me pedir dois pontos e eu vou adicionar, constrói um plano aí para mim que vai cruzar, ó, esse ponto aqui e vai cruzar também esse ponto aqui, ó, um plano bem doido, tá? Então, ali no meio ele colocou um plano, ó, um plano não, perdão, ele colocou um ponto que é onde ele vai colocar o plano para nós. Então, olha só, tenho aqui um pontinho indicando onde que vai ficar. E aí nós temos, obviamente, porque a gente selecionou um outro tipo de recurso de criação, ele me permite aqui, ó, alternar a solução, olha só, tá? E aí eu seleciono, ó, como que eu quero fazer esse plano. Ó, aqui, posso inverter, certo? Ó, então, eu tenho opções alternadas e ainda posso inverter a normal aqui, ok? Mas, obviamente, que a questão aqui não é ensinar a criar o plano, e sim tratar dessas janelas. Aí eu tenho agora aqui, ó, a definição do eixo, por exemplo, né? Se eu entrar aqui, ó, Vector Dialog. Percebam a diferença, pessoal. É por isso que eu estou mostrando essas janelas. Se você parar o mouse aqui, ó, você tem o Plane Dialog. Se você entrar aqui, tem um pontinho, é o Point Dialog. Se eu volto, olha só, eu tenho a construção agora de um vetor, Vector Dialog. Então, eu não vou encontrar dentro do Vector Dialog, se a gente abrir aqui, ó, nós não vamos encontrar opção de ponto, porque eu não estou construindo um ponto, eu estou construindo agora um vetor. Eu tenho sim opções, por exemplo, 2 points, para mim selecionar 2 pontos e na direção daqueles 2 pontos ele construir um vetor. Ó, se eu seleciono aqui, ó, eu vou clicar num ponto, por exemplo, vou pegar esse ponto e esse aqui, ó, pontos bem loucos, olha só. Ele criou um vetor ali para mim, ó, tá? Mas eu só me utilizei aqui do método de 2 pontos para construir esse vetor. Ele não construiu plano nenhum, tá aqui o vetor, ó. Ele não manteve ponto nenhum. O que ele está construindo é um vetor, ok? E, obviamente, aqui ó, a gente vai ter também a origem, ó. Quando eu for especificar a origem, já é diferente. Agora é o Point Dialog, porque agora eu vou especificar a origem, o zero do meu sistema. Qual é o zero, né, de x, y, z do meu sistema de coordenadas que a gente está criando agora, certo? Aí nós vamos informar através de um ponto. Aí é o Point Constructor, ou Point Dialog. Beleza? Então, percebam que nós temos janelas diferentes para cada situação, tá joia? E isso é importante vocês entenderem, porque acontece muito, e eu vejo muito acontecer, os meus colegas de trabalho às vezes estão tentando construir algo, mas até me perguntam às vezes, mas cadê aquela opção? Será a Siemens tirou aquela opção, era tão legal? Aí você vai olhar, ele não está na janela correta. Ele queria, por exemplo, construir um ponto, mas ele está na janela de vetor, ou então ele está na janela de construção de vetor, mas aí ele quer criar um ponto no meio de 2 pontos, que é o between 2 points, né, que a gente construiu anteriormente, mas ele está dentro da janela de construção de vetor. Então, é importante vocês conhecerem essas janelas para não terem dúvidas, tá bom? Beleza? Então, vimos aí os 3 tipos de dialog que a gente tem, né? Vimos inclusive o do Plane, mas que na verdade vai ser bem semelhante, tá? Mas é importante conhecer pelo menos essas 3 formas, 4 formas com o Plane, para que vocês não tenham dúvidas, ok? Vamos seguir agora e nós vamos trabalhar com as ferramentas de seleção, certo? Deixa eu até exibir aqui os datum planes aqui, eu vou selecionar por tipo, type filter, eu vou pegar os CCs, os datums, dá um Ctrl A aqui, beleza, pronto. Então tem também agora esses CCs que eu mencionei para vocês, a gente cria esses CCs aqui para depois criar sketches, tirar seções ali, né, como vocês podem ver aqui no projeto, tá? Bom, agora trabalhando então com as ferramentas de seleção. Pessoal, aqui dentro do NX, nós temos algumas ferramentas de seleção. Porém, eu fiz questão de manter assim, percebam que nós não estamos visualizando essas ferramentas, tá? Que é para que vocês saibam como adicioná-las, tá? Mudou, nessa versão do NX está diferente, não tem algumas opções aqui, agora está mais dinâmico, que é o caso dos snaps aqui, né? Mas a forma de adicionar aquela barrinha de filtros de seleção é a mesma ainda, ó.
Aqui no finalzinho, eu venho na seta, Ribbon Options, eu clico, e aí nós temos o menu, que está lá, ó, certo? Vamos voltar aqui. Selection Group, que não está habilitado, o View Group e Utilities Group. Tá? Essas opções não estão habilitadas e você habilita quando quiser. Nesse momento, eu vou selecionar aqui a opção de Selection Group. Percebam que o menu tem o sinalzinho ali, ó, à esquerda, e o Selection Group não tem. Então, eu vou marcar ela aqui. Pronto, já vai aparecer as ferramentas de seleção aqui, tá? Ou as, digamos assim, são ferramentas ou características de seleção que a gente tem. Vamos conhecer cada uma delas. Para quem já viu essa aula, não tem problema, vai repetir, é importante salientar que houveram algumas mudanças, inclusive se você olhar aqui tem um desses drop-downs que não está visível, só vai ficar visível quando realmente a gente entrar num comando de seleção. Então, aqui, ó, os filtros, tá? O Type Filter, aqui nós temos os tipos de filtros dentro do NX, o que que eu quero selecionar, tá? É o filtro de tipo de geometria. Se a gente entrar aqui, ó, de novo no menuzinho e vir aqui no Selection Group, olha só, eu tenho o Type Filter, que é esse primeiro drop-down, certo? Eu não vou tirar o mouse aqui, porque senão ele vai ficar sumindo, tá? O Reset Filter, que é o comando que está esmaecido logo ali do lado do Type Filter. Depois, o Scope, isso aqui, eu vou tirar o mouse para a gente falar. O escopo, né? Aqui eu seleciono qual é o tipo de geometria que eu quero selecionar. Aqui eu posso resetar o filtro, ó, por exemplo, se eu selecionei um, eu dou um reset aqui para mim poder selecionar qualquer objeto. Aqui eu tenho o escopo de seleção, tá? O que que é o escopo? Isso aqui é utilizado muito quando se trabalha com montagem, tá? Ou montagem ou dentro de uma sketch. Entire Assembly, tá? Na montagem toda, não importa se eu estou dentro de uma montagem ou de um componente. Se eu deixar essa opção Entire, é inteiro, o projeto inteiro. Eu posso selecionar o que está fora do meu componente. Imagine que aqui fosse um componente, a gente está editando ele, mas eu posso selecionar uma referência que está fora dele, tá? Então, isso é possível. Quando eu coloco Within Work Part and Components, tá? É somente nessa parte aqui e os componentes dessa parte. Como é que isso funciona? Eu estou dentro de uma montagem e dentro dessa montagem eu tenho vários componentes e um desses componentes nem é um componente, é uma submontagem. E aí eu estou editando um desses componentes da submontagem. E aí eu posso dizer, olha, você só vai trabalhar com os elementos dessa parte e também dos componentes que fazem parte dessa submontagem. A montagem externa não pode selecionar, tá? Então é uma opção que a gente tem. E eu tenho a opção aqui Within Work Part Only, ou seja, somente dessa parte. Não importa se eu tenho outros componentes, se eu estou dentro de uma montagem, não. É só da parte ativa. Não vai me permitir selecionar de componentes externos a essa parte. Imagine o seguinte, ó, parte ativa é esse arquivo aqui. Supomos que isso aqui fizesse parte de uma montagem, tá? Aqui é o paralama e tem uma moto inteira montada aqui, tá? Então são vários, são centenas de componentes. Mas eu abri só o paralama, minha montagem está toda aqui, eu abri só o paralama para fazer uma edição e voltar lá para minha montagem. Se eu selecionar a opção aqui, ó, Within Work Part Only, eu só consigo selecionar o que está dentro dessa parte aqui, ó. Não importa se vocês têm aqui 300 componentes, 3.000 componentes. Eu só consigo selecionar tudo que tem de referência dentro dessa parte. Ah, mas eu quero criar uma sketch com base a um plano de um outro componente. Se tiver essa opção selecionada, você não consegue, tá? Aí você tem que ter a opção Entire Assembly, que aí você vai conseguir selecionar referências em outros componentes externos à sua parte ativa, tá? Então, isso é o escopo de seleção. Ou eu seleciono tudo, ou eu seleciono só dentro daquela parte que eu estou, ou então Work Part e componentes dessa parte aqui, como se fosse uma submontagem. Então eu seleciono também alguma referência, eu extraio aresta, né? Tem várias coisas que a gente quer fazer e às vezes tem que selecionar dentro de uma montagem de um outro arquivo, tá? Então isso é o escopo. Aqui nós temos essa opção, se a gente olhar aqui, ó, que é a prioridade de seleção, tá? Vamos descer. Deselect, Multi-Select Gesture, não, é esse aqui não. É o Selection Priority Dropdown. É a prioridade de seleção. Então, você pode especificar para o NX aqui
qual é a sua prioridade de seleção? Por exemplo, se eu colocar aqui ó, que a minha prioridade é Edge, eu vou passar o mouse aqui, ó, tá? E a distância que eu tô, eu consigo selecionar facilmente arestas. Isso aqui não são curvas, tá? São arestas. Lógico que se eu passar o mouse aqui em cima de uma curva, ó, eu vou poder selecionar também. Se eu passar o mouse em cima de uma feature, eu vou poder selecionar. Isso aqui é uma feature, ó. Eu posso selecionar, mas percebam que é um pouco mais difícil, ó. Eu tenho que parar o mouse, já é mais difícil. Isso na distância. Se a gente aproximar assim, ó, aí fica mais fácil de selecionar as features. Tá? O que for feature aqui a gente seleciona, tá? Bem mais tranquilo. Mas quando a gente está distante assim, fica mais difícil, porque eu defini uma prioridade. Eu posso colocar, por exemplo, agora que a prioridade de seleção é face. Então, quando eu passar o mouse em cima, ó, ele vai pegar a face ó, como prioridade. O mouse estando em cima da face, a prioridade é a face. Agora, se eu quiser selecionar, por exemplo, o sólido, que aqui é um sólido, então eu paro o mouse e aí ele vai abrir os 3 pontinhos para mim selecionar aqui, né, que tipo de objeto eu quero selecionar nesse momento, tá? Então, aqui você define a prioridade, certo? Então, se eu tenho a prioridade de face, fica até difícil de selecionar uma feature, tá? Então, por exemplo, aqui eu selecionar uma feature de Edge Blend, aqui, ó. Ele pegou a face, percebam que ele não está pegando a feature, ele está pegando a face como prioridade. Se eu mudar aqui, ó, para feature, olha só, eu venho aqui, ele vai pegar a feature, que é o Move Object. Se eu aproximar aqui, deixa eu pegar aqui, ó, agora ele pega o Edge Blend, olha só. Agora é realmente a feature, beleza? Então, é assim que a gente define. Ah, mas o que vai mudar aqui a prioridade? Não, você vai continuar selecionando curvas, só que às vezes você vai tentar selecionar uma geometria e você vai ter que parar o mouse ali para conseguir selecionar, porque a prioridade está definida que, eu quero selecionar, por exemplo, corpo. Então, quando eu passar o mouse aqui, ó, ele seleciona tudo. Tá? Ele seleciona o sólido. Ó. Ele não me permite agora selecionar a face, a não ser que eu amplie aqui, pare o mouse, e aí eu clico, né? Vai aparecer ali a janelinha, ó, e aí eu vou dizer para ele o que eu quero selecionar, certo? Então, esse é o Quick Pick, né? A janelinha de Quick Pick. Perfeito? Então, aqui a gente define qual é a prioridade de seleção. Eu vou manter aqui E percebam que ele tem atalho também, né? Para a gente definir aqui. Eu vou manter aqui a opção de prioridade de feature mesmo, não vou me preocupar com isso. Aqui nós temos a opção de selecionar tudo, tá? São alguns comandinhos que tem. E eu quero mostrar para vocês agora essa opção aqui, ó, Multi Selection Gestury Dropdown. Essa caixa aqui é uma caixa de seleção, é um gesto de seleção múltipla, tá? Traduzindo literalmente. O que isso quer dizer? Também já tem uma aula sobre isso, mas eu resolvi trazer de novo. Olha só, se eu arrasto o mouse assim, ó, vou criar uma janela, tá? Para selecionar. Só o que ficou dentro dela selecionou, olha só. Somente o que ficou dentro dela, beleza? O que não ficou dentro dela, ele não seleciona. O ESC tira a seleção, tá? Selecionei ESC, ele tira a seleção. Mas agora eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero que o que cortar, crossing, o que tocar o retângulo de seleção, ele vai selecionar. Então, olha só. Se eu chegar aqui ó, e pegar só um cantinho, perceba que não tinha nada dentro a não ser esse pontinho. Ele selecionou essas linhas aqui também. Vou colocar aqui, ó. Olha só, agora ele pegou tudo, né? Então, ou seja, agora o que cortar, o que a borda do retângulo de seleção tocar, ele vai selecionar, tá? Então, é diferente. A forma de selecionar é diferente, beleza? E eu também tenho, vou dar um ESC aqui, a gente pode trocar aqui para inside e crossing, tá? Então, vou selecionar o que tiver dentro e o que tocar, ele vai selecionar. Então, vai ficar bem mais tranquilo também de selecionar, beleza? Só que isso às vezes atrapalha, porque eu quero selecionar só o que está dentro mesmo, não quero selecionar o que está fora disso, né? Então, aí a gente usa aqui o inside, certo? Ou, por exemplo, o outside crossing, tá? Selecionei aqui, vai selecionar o quê? Só o que está fora e cortando. Pronto. Tá? Então, aí muda, olha só. Algumas coisas ele não selecionou aqui. Perfeito? Se eu colocar aqui outside, olha, tudo que está fora ele selecionou. Beleza, galera?
Beleza, pessoal? Então aqui é onde a gente define esse gesto aí, tá? Bom, olhando aqui a nossa imagem, vamos voltar aqui, nós vimos o Type Filter, o Selection Scope, o Selection Priority, Multi-Select Gestory e Multi-Select Rule. Aqui é que está o detalhe, aonde que está a regra de seleção? Cadê aquela opção de Rule que tinha aqui? Agora essa opção ela está dinâmica. Se você entrar aqui, ó, olha só, Selection Group, se a gente procurar ela aqui, Multi-Select Rule, está marcado, ó. É certo, está marcado, mas e cadê essa opção? Por que que ela sumiu? Porque agora vai depender do comando que você está executando, tá? Então, por exemplo, se eu usar um comando, um atalho de teclado aqui, ó, que é o Ctrl B, que é para esconder, certo? Aí ele vai abrir esse painel aqui e eu vou poder selecionar através do tipo, do layer, da cor, mas percebam que ela não está visível aqui. A regra não existe mais, certo? Quando que ela vai existir? Quando eu pegar um comando que, obviamente, precise de uma regra de seleção. Por exemplo, que comando que eu poderia utilizar aqui? Vou pegar aqui o Add Blend, tá? O Add Blend, ele pede para a gente selecionar uma Add, né? Para a gente criar esse blend. E aí surgem as regras. Se eu quero uma Add tangente, se eu quero selecionar uma Add contínua, ou somente single, somente uma Addzinha, né? Não quero que ele estenda essa seleção. Então, nesse momento é que surge aqui, ó, a regra, tá? Curve Rule, a regra de seleção, perfeito? Então, esse painel agora, ele também está dinâmico, assim como os snaps. A gente tem aqui, por exemplo, o More, que ele pode utilizar o Chain Between, que essa opção é uma opção bem antiga, não sei nem se a Siemens vai continuar mantendo nas próximas versões, mas é uma opção que está aqui escondidinha, tá? E aqui estão as regras, ó. Single curve, connected curve, tangent curves, face edges, certo? Então, esse aqui é o drop-down de regra, que antes ficava visível aqui, agora não está mais, ele é dinâmico. E por isso eu achei, essa é mais uma questão pela qual eu achei interessante fazer essa aula e mostrar de novo as ferramentas de seleção, porque teve essa mudança também, não só nos snaps, mas também nesse painelzinho aqui de regra de seleção, Curve Rule, né? Aí também temos essas opções aqui que eu ativo, ó, Allow Selection of Hiding Wireframe, ou seja, nós estamos visualizando aqui, pessoal, esse desenho, mas atrás dessas faces, por exemplo, nessa região aqui, ó, atrás, existem edges que estão ocultas, como foi o caso aqui, ó, por exemplo, ó, eu estou selecionando uma aresta, mas essa aresta, eu vou clicar aqui para você ver, ela está lá atrás, ó. Ó, aqui não tem aresta nenhuma, em cima dessa face não tem, ó, mas eu posso selecionar ela está lá atrás, ó, certo? Então, essa é uma opção que a gente ativa com esse recurso. E aqui, quando eu quero fazer a seleção de múltiplos corpos que estão ocultos. Da mesma forma, nesse caso não vai ser possível, né, no Add Blend, porque eu não vou selecionar corpos, mas se você está usando um comando que precisa, né, selecionar os corpos que estão atrás, as faces que estão atrás aqui escondidas, para você não ficar girando o modelo para selecionar, a gente mantém essa opção ativa aqui também. E lógico, deixa eu cancelar aqui, essas opções todas estão aqui, ó, no Selection Group, tá? Então, olha só, tem muitas, né, que antes eram visíveis. Aqui para baixo tem algumas opçõezinhas, mas vocês abrindo aí no NX, não está aparecendo no vídeo, mas vocês vão ver aí, tá? São muitas as opções. Então, nós temos aqui, ó, Allow Selection of Hiding Wireframe e o Bodies and Faces, tá? Além de outras opções aqui que vocês podem estar habilitando ou desabilitando. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que essa aula tenha servido para que vocês tirem suas dúvidas com relação à seleção e também sobre as janelas de construção, né? Principalmente as janelas de construção, que a gente usa muito essas janelas e às vezes gera algumas dúvidas, tá? Obviamente, não precisa nem falar, né, pessoal, mas, por exemplo, eu quero selecionar curvas, eu venho aqui no tipo, seleciono curvas, dou um Ctrl A e ele vai selecionar tudo. Eu quero selecionar agora
edges, dou um Ctrl A, ele vai selecionar todas as edges. Enfim, são coisas super simples aqui que eu não preciso ficar, por exemplo, detalhando para vocês e tornando uma aula mais extensa, né? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a opção de Face. A gente tem Face e eu tenho também o Sheet Body. Qual que é a diferença? Face, eu posso pegar uma face no sólido, ó. Face. É uma face no sólido, aqui é um sólido, tá? Se a gente colocar a opção aqui de Body, Solid Body, olha só, ele é um sólido, beleza? E quando eu coloco Face, eu posso selecionar uma face de um sólido ou uma face que está solta aqui, ó, tá? Quando eu coloco a opção de Sheet Body, a diferença é o seguinte, Sheet Body, ele não é um sólido, ele pode ser construído por várias faces, tá? Mas não foi tornado ainda um sólido. Então, por exemplo, se eu tentar selecionar o sólido aqui, eu não consigo, mas essa face eu consigo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um sólido que ele foi gerado por várias sheet body. A gente foi costurando, fazendo os recursos, costurando, e lá no final a gente gerou o sólido, tá? Então, principalmente porque é modelamento em superfície, então não tem como já construir direto no sólido. A gente vai construindo e vai costurando, tá? Então, inclusive, se a gente olhar aqui, ó, deixa eu tirar o filtro, se a gente olhar aqui, ó, olha só, eu tenho um Move Object, né? Ele foi movido, né? E aí depois eu costurei com o restante. Aqui no meio também eu tenho um outro objeto, ó, que é separado. Aí ele foi construído separado aqui, ó, e aí depois a gente uniu, costurou, ó. Aí, inclusive aqui é um sew, ó, é um comando de costura, ó, sew, certo? Então, até chegar no sólido, tudo aqui era sheet body. E a diferença é justamente o fato de desenhar só uma casca. Você pode ter centenas de pedacinhos de superfície, mas você desenhou só uma casca que não tem propriedades de sólido, né? Você não tem massa, você não consegue calcular massa, porque é só uma face. Imagina aqui, ó, imagina esse desenho. Deixa eu pegar aqui, ó, vamos pegar as curvas, Ctrl A e Ctrl B. Vamos pegar agora aqui os datums, Ctrl A, Ctrl B. Os pontos, Ctrl A, Ctrl B. Poderia fazer isso que eu fiz agora, ocultando mais rápido? Sim, utilizando diretamente o Ctrl B aqui, ó, e aí eu venho aqui, ó, no Type Filter, né? Eu seleciono e aí a gente só escolhe, ó, vou pegar a curva, Ctrl no teclado, os datums e os pontos. Dou um OK, e aí era só dar um Ctrl A e OK, certo? Então, eu fiz por aqui para a gente treinar, tá? Então, vou dar um reset. Bom, a ideia aqui então era mostrar. Imaginem que a gente está vendo esse modelo aqui, ó, e a gente está vendo essa superfície aqui, ele não tem a parte de baixo, tá? É só essa casca. Então, pode estar tudo unido aqui, está tudo unido numa única peça, mas não tem espessuramento, ó. O sólido tem um espessuramento, certo? Ó. Ou a gente poderia estar olhando aqui por baixo, ó, também. Tudo que a gente está vendo aqui por baixo, somente uma face, não tem espessuramento. Isso é uma sheet body, tá? É um corpo de superfície. Pode ser formado por N pedaços de superfície ou só por uma, como é o caso aqui, ó. Sheet body, eu seleciono só essa aqui. O sólido eu não consigo, tá? Então, prestem muita atenção, porque os filtros, às vezes, a gente acaba se perdendo, não consegue selecionar alguma coisa e esqueceu que fez o uso do filtro aqui e não utilizou o reset aqui para voltar para essa opção. Beleza, pessoal? Bom, novamente aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula um pouco mais longa, um pouco mais, digamos que teórica e mais de apresentação dos recursos, mas que com certeza a intenção aqui é tirar o máximo possível de dúvidas. Se ainda assim restou alguma dúvida, por gentileza, pode usar os comentários aí, que a gente troca uma ideia e a gente vai sanando as dúvidas que restaram aí. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.